Bom dia a todos, aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, onde estamos hospedados e a região também que estamos realizando os eventos. Ontem a gente fez aqui uma palestra aqui em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, no Cianon. Agradeço a Salete, lá os membros do Cianon pelo carinho e pela receptividade. Tivemos um evento que foi lotado, deu umas 65 pessoas. E a gente está muito feliz aí por esse retorno nosso aqui à cidade de Canoas. E também faremos eventos em Porto Alegre. Há uma possibilidade de irmos a São Leopoldo também, tá? Então muito obrigado a todos os amigos aí que estiveram nos eventos. E depois dessa viagem que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, eu retorno para Fortaleza, onde eu vou ficar uns dias lá de recesso. E vou fazer uma formação em São Paulo, em Ribeirão Preto, que é a continuação daquela formação da constelação estrutural, que avisa até as pessoas que tiverem interesse nessa formação que eu estou fazendo. Ela vai ter em Ribeirão Preto e São Paulo, vai ter essa formação em novembro, tá? Em novembro teremos essa formação, ela vai estar aberta para outras pessoas. Então alguém tiver interessado, eu indico aí para a pessoa falar com a responsável lá, tá bom? Hoje nós vamos ter o Energia do Dinheiro, né? Enfim, vamos fazer o Energia do Dinheiro usando um pouco dessas técnicas da constelação estrutural e algumas técnicas do Access, né? A gente chama How to Become Money, você sendo dinheiro. Você sendo a energia do dinheiro. A gente vai trabalhar essa questão da energia do dinheiro, sentimento de escassez, de perda e tal. Amanhã teremos o MTVSS, que é mudança de valência das células, e também teremos a formação do facelift, rejuvenescimento energético, que vai ser André. Todos os eventos serão em Canoas, tá? Será aqui em Canoas. No domingo teremos a formação do Barras e segunda-feira o Repads posicionais e o Corrigindo a Visão. Tá bom? Seguimos com a série de áudios sobre as viagens cósmicas, as experiências metafísicas que ocorrem nas viagens que nós realizamos ao longo desse período aí de 2015, 2016 e 2017. É a parte 3, tá? Então eu vou iniciar com uma mensagem, em seguida eu vou contando os casos, as experiências que a gente já presenciou. Ao longo dessa trajetória, nós tivemos muitas questões de saúde que foram resolvidas, muitas questões de pessoas com problemas até graves, né? Problemas que são preciso intervenção cirúrgica, etc, etc. Mas é muito importante que a pessoa tenha o desejo de cura, tenha o desejo de melhora. Existe o efeito placebo, que é quando o corpo ele mesmo faz a remissão espontânea. O próprio corpo ele se cura, o próprio corpo tira toda e qualquer situação que possa estar te prejudicando ou te atrapalhando. Então considere o trabalho o melhor meio para você progredir. O trabalho é o melhor meio para você progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade, porque o trabalho é vida. Então é muito importante você estar trabalhando, muito importante você estar envolvido em coisas que lhe tragam responsabilidade. Então mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é a mensagem da vida, não apenas nos educandários. Então você pode estudar, mas você pode estudar sozinho, você pode ler um livro, você pode praticar os exercícios, você pode colocar o foco nos estudos da mecânica quântica, nos estudos do autoconhecimento, nos estudos de expansão da consciência, nos estudos da neurociência. Não importa, aquilo que você tenha mais afinidade, você busca estudar. Porque o estudo e o trabalho é que vai fazer você evoluir, expandir. A própria vida é um livro aberto que ensina quem deseja aprender, tá? Então, falando aqui sobre as experiências metafísicas, vou contar alguns casos bem interessantes. Um caso que aconteceu numa viagem que a gente fez aqui a Canoas, e uma pessoa que é de Porto Alegre, ela tinha uma parente que estava hospitalizada há muito tempo na UTI e já desenganada, com da passagem, de falecer, etc, etc. Essa pessoa, ela colocou o áudio lá, esses áudios que a gente grava, uma vez para a pessoa ouvir, a pessoa teve uma reação e fez também um comando que a gente orientou para ela fazer. Dias depois, ela recebeu alta e foi para um leito. Ela ainda estava muito fraquinha.
Para minha surpresa, eu vim fazer uma vivência em Canoas, eis quem aparece, a pessoa que estava na UTI. Ela ainda em recuperação, né? Ela teve um quadro depressivo muito forte, um quadro de que se juntou a um processo de estresse, aí tinha um problema emocional de uma separação, que ela não aceitava, uma perda familiar, e tudo isso foi se acumulando e foi adoecendo, e o corpo começou a perder a imunidade, né? O sistema imunológico começou a ficar fraco e ela, né, começou a perder, né, as forças e as energias para lutar pela vida. E aí ela estava lá na vivência, eu falei para ela, você é nossa convidada, aí ela participou da vivência. Quando foi meses depois, ela veio fazer a formação terapêutica e hoje ela mora na Itália. Quer dizer, um caso bem intrigante, né? Que mexeu bastante com as pessoas que estavam lá, porque foi muito emocionante ela contar a experiência dela e a história. Uma pessoa que estava semi-morta e de uma hora para outra estava ali viva, participando dos eventos. Então, a importância de você fazer os exercícios, a importância de você ouvir o que a gente fala, de você refletir. Nós não somos detentores da verdade. Nós estamos falando para que você possa, dentro de você, buscar essa verdade. Você fazer uma autoavaliação. É isso que você deve fazer. Tá? Tem um outro caso muito interessante também, que ocorreu numa viagem a Curitiba. Uma senhora que tinha um problema nas pernas, nos braços, ela tinha muitos espasmos, né? Espasmos é aqueles choques que a gente sente no corpo. Tudo que ela ia fazer, ela tinha uns espasmos no corpo, né? Então ela tinha dificuldade de vestir uma roupa, dificuldade de ir no banheiro, dificuldade para tudo. E ela era cadeirante. E a gente fez uma sessão do Barras com ela, num sofá, inclusive. E por incrível que pareça, ela não moveu as pernas, não moveu os braços, não houve espasmos. Um mês depois, aliás, 72 horas depois, ela estava com 60% menos de espasmos. Então, funciona. Quando você se entrega de coração para você receber uma ajuda, a cura chega. Quando a gente fala essas histórias, é para contar para você a importância de você estar presencialmente nessas formações. A importância de você compreender que por trás dessas técnicas existe uma energia de cura. Tá? Outro caso bastante interessante, um caso que a gente ajudou via WhatsApp. Uma senhora que tinha uma casa para vender, a casa estava há anos e ela não conseguia vender. E a gente orientou ela a desapegar um pouco da casa. Ela desapegou, deixou a casa um pouco fluir e ela arranjou um trabalho na semana e na outra semana arranjou uma pessoa interessada na casa. Meses depois ela vendeu a casa. Por quê? Porque ela desapegou, tirou a energia da preocupação, do medo, da insegurança. E a própria energia favoreceu para que ela vendesse a casa por um preço justo, um preço viável. Então deu tudo certo, inclusive para questões materiais. Tá? Em São Paulo, eu atendi um caso de um senhor da comunidade judaica que ele estava com câncer na cabeça. Suspeita de câncer, porque ele tinha umas dores, ele não dormia, a família toda preocupada, e eu vi o caso e disse assim, não, eu vou atender ele, mas eu não quero nada, eu vou atender totalmente gratuito. Alguns casos assim de doenças graves, eu atendo, eu nem cobro, porque não faz sentido. A pessoa já está tão doente, já está tão enfraquecida, né? A gente recebe daquelas pessoas que têm mais condição, então a gente está nesses eventos aí que são pagos, que é uma forma da gente nos remunerar, da gente pagar nossas passagens, a nossa alimentação, a nossa roupa, e a gente continuar mantendo essa missão. Para a gente continuar a manter, a gente tem que ter o nosso trabalho. Então é uma forma da gente receber do universo, né? O universo nos dá através desse trabalho, que é um trabalho também, né? E tem um trabalho voluntário, que é esse trabalho que a gente faz nos grupos, e tem um trabalho presencial. Tem muita gente que entrou em contato comigo depois do áudio ontem, pedindo ajuda. Eu achei até engraçado isso. Todas as pessoas que me ligaram, eu não posso atender todos. Eu vou atender na medida que eu vou lendo e tendo tempo. Então a gente vai atendendo devagarinho, orientando. E a nossa orientação ela é bem dirigida e curta e objetiva. Não tem muita blá blá blá, tá? Não tem muito blá blá blá. Só quando são casos bem específicos, bem sérios, que a gente tem uma conversa, alguma coisa assim. Mas são casos bem diretos, né? A gente procura ser objetivo, colocar foco. Porque muitas das vezes você se emaranha no problema e não quer largar o problema porque você está pegado demais.
Você coloca o seu ego, né, e se envolve no programa, faz um ato de procrastinação, fica na zona de conforto, fica querendo que as coisas melhorem, as coisas não melhoram, porque o culpado é você. Porque você não toma iniciativa, não tira a bunda da cadeira, não faz nada. Então a gente tratou esse senhor com câncer. Semanas depois ele foi fazer o exame, não tinha nada na cabeça dele. Na verdade, ele tinha uma impressão de câncer, ficou dizendo que estava com câncer, que estava com câncer. Depois a gente descobriu que a casa onde eles moravam tinha um trabalho, essas coisas de despacho, essas coisas de humana, dentro da casa. Eles descobriram depois que morando lá anos e anos e não tinham visto. Que depois tiraram, acabou a perturbação dentro de casa, todo mundo voltou a dormir normal. Depois atendi um caso de um empresário de São Paulo que tinha um comércio que não estava faturando mais. O comércio dele estava em declínio. E depois a gente entendeu que o polo de energia atrativa do negócio dele estava refratou, ele estava afastando a possibilidade de entrada de fluxo de dinheiro de negócio. Ele estava afastando, a família estava afastando, o próprio comércio, a forma que ele estava organizado. Então a gente orientou ele, né, para que ele mudasse essa vibração, essa energia, essa forma magnética de fazer negócio, e as coisas começaram a funcionar e a empresa começou a faturar e hoje está muito bem, tá? E houve um caso também muito interessante de um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, lá de Fortaleza, que ele estava numa disputa judicial com a esposa pela guarda dos filhos. Uma disputa que já estava dando polícia. Um caso muito sério. Eu ensinei para ele um exercício que a gente chama de exercício do ponto preto. Ele fez exercício, eu fiz uma sessão de barra com ele no tapete da casa dele, porque não tinha nem sofá onde ele morava, onde ele estava na época lá. Eu tive que sentar no chão e fiz com ele. Fiz as sessões, atendi. Gente, não foi 4 dias. A ex-esposa dele, que era praticamente uma inimiga, ligou para ele, querendo conversar com ele. E chamou ele, inclusive, pelo nome que ela costumava chamar quando eles estavam casados, né? Pois ela não deu a guarda das crianças para ele. Hoje ele é que cuida das crianças, né? Então foi uma vitória. Por que aconteceu isso? Desbloqueou o medo, a raiva, o ódio, o entrelaçamento que estava ali preso àquela relação. Quando você desbloqueia isso, o fluxo dos benefícios chega, tá? E teve uma outra experiência de uma crise de desemprego de uma pessoa que estava extremamente desempregada, passando muita necessidade, não tinha dinheiro para nada. Eu atendi ela no sofá da casa dela e semanas depois ela teve 3 oportunidades de emprego, hoje ela está trabalhando. Tem até muito vontade de ser terapeuta essa moça. E está muito bem, porque ela é uma pessoa extremamente medrosa, ansiosa. A ansiedade estava atrapalhando. Existe a síndrome do pensamento acelerado, que é quando você fica pensando em mil e uma coisas, tá? Atendi também um caso interessante à distância e por Skype e por telefone. E uma pessoa que eu não tinha contato físico, vi ter contato físico anos depois, quando ela veio ao Brasil, que ela mora em Los Angeles, e ela tinha uma questão de imóveis, ela tinha falta de foco e tinha um problema com imóveis, que ela trabalhava com imóveis. Ela começou a vender imóveis, vender. Hoje é uma pessoa que trabalha com negócios numa das maiores imobiliárias dos Estados Unidos. E é uma pessoa que tem extremamente foco, e uma pessoa muito bem sucedida. Tá? E foi depois dessa orientação que a gente deu. E ela apenas ouviu os áudios e colocou em prática o que a gente disse. Na França, eu atendi uma artista plástica que estava doente, uma doença que os médicos não entendiam. E a gente, conversando com ela, conversando com a tradutora, a gente entendeu que o problema dela era apenas espiritual. Quando afastou a influência, ela ficou boa. Tá? Então, nessas viagens que a gente faz às cidades, acontecem muitos casos, muitos cases. Cases são os resultados, né? Os resultados exitosos de sucesso dos atendimentos que a gente faz. Então a importância dessas técnicas é isso, gente. O que a gente quer mostrar para vocês, falar que a gente tem uma experiência, um know-how que fez com que tudo isso acontecesse. Essa experiência, o know-how e a proteção, né? E quando foi desse ano para cá, que a gente conheceu o Kyudo, a cerimônia dos 3 tesouros, essa proteção aumentou. A gente ficou mais fortalecido em relação a isso. Também atendi um caso de uma modelo da Elos, que é uma grife muito famosa nos Estados Unidos, e ela estava com depressão. Uma modelo que mora em Nova York. Uma mulher muito bonita, inteligente, mas com um profundo quadro depressivo. Eu atendi ela por WhatsApp mesmo,
dei algumas orientações, algumas dicas, ensinei aquela famosa postura da Mulher Maravilha que ela fez e fez uns exercícios, semanas fazendo, insistindo, e a depressão voltava, então até que ela teve uma disciplina de fazer e ela mudou o quadro depressivo. E hoje é uma modelo bem sucedida lá em Nova York, né? Inclusive está nos grupos aí, ok? Então, esses casos que eu estou relatando são as experiências metafísicas que a gente tem nas viagens cósmicas que a gente faz às cidades. Então, quando a gente vai às cidades, é isso que acontece. Aqui em Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo, que é a região onde a gente está trabalhando, muitos casos desses já aconteceram. E estão acontecendo. E acontece para quem participa dos eventos, para quem participa das formações. Então convido vocês, né, que estão aqui na região de Porto Alegre, de Canoas, São Leopoldo, que desejam conhecer essas experiências, e você passar por um processo de atendimento, por um processo de cura, por um processo de autoconhecimento, fazendo uma formação para que você possa se curar e ajudar outras pessoas, é muito importante e fundamental. Então quando a gente vai às cidades, a gente leva esse know-how, essa experiência, tá? Sempre aconteceu casos interessantes durante essas viagens. Já aconteceu casos da gente ir numa cidade, a gente não conseguir nem lugar para dormir. E a gente não era para conseguir mesmo, porque no final das contas a gente acabou ficando na casa do produtor. Porque era importante a gente ficar na casa do produtor. Porque o produtor tinha umas questões a ser trabalhadas e resolvidas. A gente queria ficar em hotel e não conseguimos. Ficamos na casa do produtor. E durante os dias que a gente ficou lá, o produtor teve uma graça, alcançou uma graça, né? E houve uma cura. As pessoas costumam apelidar o trabalho que eu faço, ou o estilo da gente, desse trabalho, de tsunami, né? Porque a gente chega e leva tudo, tipo assim, passa o rodo, não fica nada em pé. Tudo que tiver de ruim, negativo, que tiver ali, ó, a gente não deixa. Mas não é a gente que faz esse trabalho, é as energias, é o campo, é um trabalho que vem com intenção, é um trabalho de egrégora. As egrégoras dos grupos apoiam, ajudam muito, porque essa mentalização ela é muito forte, muito positiva. Então é isso, meus amigos, eu queria contar essa parte 2 aí, sobre as nossas experiências metafísicas que ocorrem nas viagens. Entendam, você só vai conseguir ter uma vida feliz quando você conhecer as suas limitações. Então é importante demais você ter limitações. Então caminhe um pouco ao ar livre, tranquilamente, redescobre a natureza que te abençoa a vida, tenta fazer uma conexão com a natureza, essa comunhão com a natureza, busca entender quem você é, desapegue, solta as coisas. A cura ela acontece a partir do princípio do desapego. O princípio do desapego e o princípio de se compreender, se autoconhecer. Essa é a nossa missão, levar autoconsciência para a humanidade, levar autoconsciência para os grupos. Um beijo no coração a todos e uma sexta-feira abençoada. E vamos todo mundo aí por energia do dinheiro para desbloquear as crenças, as limitações e o sentimento de escassez, ok? Ontem eu sorteei, inclusive, entradas gratuitas para algumas pessoas e graças a Deus hoje vai vir mais gente que ganhou essas entradas. Tá bom, minha gente? Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. Um final de semana abençoado, de muita luz, de muita paz, de muita prosperidade, de muita alegria e glória. Gratidão.